Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindas ao nosso Super Debate. Hoje um dia para conversarmos sobre algo que interessa a todos, porque todos nós temos algum conhecido ou nós mesmos que já fomos multados, recebemos alguma notificação, ou alguns de nós até já tiveram a nossa carteira nacional de habilitação com a pontuação vencida e perdemos a carteira. É uma situação muito desagradável. E nós vamos conversar com nossos debatedores hoje sobre esse tema, né? Recursos de multas e cassação da carteira nacional de habilitação. É possível, né, recorrer dessas multas quando recebemos aquela notificação? Qual é o percentual de recursos que são bem-sucedidos, né? E se uma pessoa acaba perdendo a sua carteira nacional de habilitação e dirige, o que acontece com ela quando ela é pega? Né? Qual a quantidade de pontos que uma pessoa pode ter na carteira antes de perdê-la? É correto, eticamente, a gente transferir pontos da carteira para uma pessoa que tem menos pontos para a gente não perder? São tantas essas questões e eu tenho certeza que você tem muitas questões aí. E eu vou convidar você a mandar a sua pergunta, a sua opinião para os nossos canais de interatividade. O primeiro deles é o Facebook. Já temos aqui o Pedro que já enviou, Pedro Giran, que já enviou sua mensagem. O canal é bem simples, é Rádio Super FM BH, Rádio Super FM BH. Você vai postar a sua pergunta ou o seu comentário abaixo da primeira foto que tem um policial multando um condutor. Que beleza! Depois nós temos outros canais de interatividade. O telefone fixo, hoje quem vai estar com vocês é a jornalista Priscila. Priscilinha está aqui do lado. Priscila Mello, né, Priscila? Nós estamos chique, hein? Isso aí. Te cuida, Fátima Bernardes. Priscila Mello está chegando. A Priscila está aqui no telefone fixo, que é o 31 3491 9001. 3491 9001. Se você quiser ligar, falar também ao vivo com os nossos debatedores, você pode fazer a sua ligação, ok? E se você usa o WhatsApp, esse aplicativo, você pode mandar uma mensagem pra gente no 31 8793 8282, 31 8793 8282. Teremos Periscope hoje, Priscila. Faça um sinal de cabeça que sim. Isso, então teremos também o aplicativo Periscope. Você pode, no seu smartphone, se você já tem um aplicativo, você pode entrar aí e mandar para a Rádio Super FM BH sua mensagem. Rádio Super FM BH, você vai anexar aí, vai se tornar um amigo da Rádio Super FM BH e mandar seu aplicativo. Inclusive, eu já vou passar nas mãos da Priscila o meu smartphone novo que eu ganhei de aniversário, que já tem o aplicativo Periscope, para a Priscila colocar aqui, viu, Priscila? A Rádio Super aqui no meu aplicativo do Periscope, que eu quero ver. O que é o Periscope? Você vê o programa, você vai ver. Hoje quem está na mesa, por exemplo, essa figura Liana, essa figura poderosa, pródiga, Luiz Fernando. Ô Luiz, boa tarde, querido. Boa tarde, pastor. Hoje tenho a honra dessa voz maravilhosa ao meu lado aqui. Não que a do Giovanni também não seja maravilhosa. Todas as vozes são maravilhosas. Verdade. O Giovanni hoje teve que sair mais cedo, então. É mais cedo, e foi almoçar. Daqui a pouco eu vou almoçar. Vai ficar na companhia da Michelle aí daqui a pouquinho. Então já tá trocando tudo. Rapidinho. Mas você conhece o Periscope, ô Luiz? Eu conheço, mas eu não tenho no celular, não. Uhum. É muito interessante esse aplicativo, porque você ouve e vê, né, a transmissão. E nós vamos aqui hoje ver quem, né? E vamos ouvir quem. Nós temos aqui de novo com a gente, a que sempre nos ajuda aqui no Super Debate, a psicóloga Maria da Conceição César. Ela é psicóloga clínica da Igreja Batista Resgate, lá no bairro Santa Mônica. Conceição, muito obrigado por ter vindo com a gente aqui no Super Debate. Você prefere Conceição, prefere Maria da Conceição? Maria... Só Maria para ficar mais Maria, simples. Fica mais simples. Maria, bom dia, então fica boa mais tarde, simples. né, a todos aí. Horário de almoço quase, né? É na hora do almoço. Tem ouvinte que tá comendo o marmitex, está com a gente aqui. Obrigado. Né? Maria, esse tema aí é um tema muito importante, né? Muito importante. E vamos entender até por que acontece, né? Esse comportamento aí psicossocial também dentro dessa situação, de até que ponto, né, a necessidade e até o prazer de quebrar regras, né?
Prazer de quebrar réis, interessante, porque parece que é algo mesmo que está entranhado na cultura brasileira, né? Eu vejo que um dos comportamentos mais interessantes que existem, é típico do Brasil isso, você vai em outros países, você não percebe, é a piscadinha de farol quando tem uma blitz. Isso é muito típico da cultura brasileira, né? A nossa solidariedade, né, para transgressão, né? Os próprios radares, né? Se já tem uma placa sinalizando, não precisaria ter os radares, na verdade. Né? Sinalizando que vai ter radar ou sinalizando para reduzir? Sinalizando para reduzir, ué. Já tem a placa de trânsito. Não, e tem lugar... O radar já é para... Não, e tem o pseudo radar, que é um radar fake, é só tá a caixinha lá. A placa não é suficiente. A pessoa não para por causa da placa, para porque tem medo de ser multada. Oh, meu Deus. Mas por falar em multa e recursos de multa, nós temos aqui hoje um advogado para nos ajudar a entender, né, até onde vai o nosso direito, até onde onde estão os nossos deveres, não é? Como a gente pode recorrer quando a gente entende que foi injustamente multado. É o advogado Jonatas Campos. Jonatas, seja muito bem-vindo ao Super Debate. Boa tarde a todos os ouvintes. Só um minutinho, repete aí porque o seu microfone estava desligado. Vamos lá. Boa tarde, pastor. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês nesse debate e boa tarde a todos os ouvintes. E são muitos os recursos que temos aqui em Belo Horizonte com relação a multas, ou Jonas? Na realidade, das multas cabem 2 recursos, que seria o recurso da notificação da autuação e o recurso da penalidade. Sim. Esses são os recursos que são regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Notificação é aquela primeira cartinha que a gente recebe, dizendo que a gente tem um prazo de 30 dias, não é isso, para recorrer? Isso, para recorrer ou indicar o réu infrator de multas que são de condutor, não de proprietário. Pera. Então já começamos o debate aqui. Multa de condutor versus multa de proprietário. Explica, o que é isso? A multa de condutor, ela é transferível. Você é autuado, a autuação vai para o proprietário do veículo, que tem a possibilidade dentro dos 30 dias ou de apresentar um recurso ou de apresentar o real infrator. Por exemplo, lá em casa meus filhos têm carros e os carros foram financiados. Inclusive tive a sensação sobrenatural. Gente, é uma coisa assim que só pobre tem. Pagar a última parcela do boleto do ano do meu filho. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu fui no banco, paguei com alegria. Mas o carro ainda está no meu nome. Graças a Deus meu filho é muito careta, ele, né, nunca teve uma multa, mas se eventualmente ele fosse notificado, essa notificação estaria no meu nome porque o carro está no meu nome, é isso? Isso, a notificação viria no seu nome, você teria 30 dias para apresentar o real infrator, caso não apresentasse, a pontuação iria para o seu prontuário. Uau! Então aí que ele continue careta então, né? Não, graças a Deus, nem cá. Mas e a infração do proprietário seria o quê? A maioria das infrações de proprietário, elas são referentes à condição do veículo. Ah, tá. Aquela multa de extintor de incêndio, que não é mais multa, é de proprietário. Por mais que não fosse, que fosse seu filho que estivesse dirigindo o veículo, a pontuação... A responsabilidade é minha. A pontuação cairia na sua carteira. Então parou o carro, tá com pneu careca... pode ser o João, a Maria, o José que está dirigindo, o dono do carro. Isso. Então estou entendendo então agora. E eu quero saber como é que a gente vai fazer para resolver essas questões. E aí eu pergunto para Maria. Maria, há uma questão meio bem cultural, mas que aí nós temos um programa que atinge o público, obviamente o público geral, mas especificamente o público cristão evangélico. Entra uma questão aí ética também, que muitas vezes fica entre família e aquela coisa. Eu citei um exemplo, né, do que eu sou proprietário do carro, meu filho estava dirigindo. Aí, obviamente, nesses casos, se meu filho fosse multado, ele que tinha sido multado, ele estava dirigindo, embora o carro no meu nome, a transferência seria natural, normal e correta e legal. Mas e nos casos aí em que o pai, por exemplo, está com muita multa, né, e ele estava dirigindo o carro, e aí ele fura um sinal, faz alguma coisa errada, não é? E vem a notificação para o pai. Essa transferência para o filho ou para a esposa que nem dirige, mas tem carteira, né? Ela é uma questão somente ética ou existe alguma coisa da psique? Né? Existe um comportamento psicossocial aí que a gente pode enquadrar algumas pessoas que têm essa patologia, se eu posso chamar assim? Sim. Inclusive entra aí dentro da sociopatia, né? Esse tipo de comportamento
Mas olha só, vamos começar do começo. É inerente ao ser humano a quebra de regras. Isso a gente já conhece há muitos anos, né? Desde Adão. E a palavrinha proibido, né? Ela exerce sobre o ser humano exatamente o contrário, né? Um comportamento de desafio, de confronto. É interessante, né? É muito interessante. Você estuda isso na psicologia? Proibiu, aí fica... Mas é mesmo? Assim, a psicologia prova isso? Prova, sim. Ela não prova, ela é uma constatação, ela identifica, né? Isso. Identifica isso porque é humano isso. Essa palavrinha, ela sugere exatamente o contrário, né? Então, vou fazer. Nós estamos num país de muitas regras, né? Eu acho muito interessante. Começa dentro de casa, tem casas que tá lá na pia, assim, lave a louça depois que usar, né? E puxa a descarga depois que usar. Então, não pise na grama. Então, nós temos essa questão social. E quanto mais regras, né, mais suscetível a quebras, por quê? Alguém quebrou e não foi punido. Então, o outro vem com essa ideia de que, não, eu também vou quebrar porque eu também não vou ser punido. E aí isso vira... Mau exemplo. E aí vira uma questão social, né? Todos acabam infringindo alguma regra, alguma lei, na possibilidade, né, na crença de que não vai ser punido. E quando não aí reforça. Então, vai repetindo o ciclo. Agora, parece que o excesso de regras é uma característica muito da nossa sociedade. E aí, doutor Jonas? Quais essas regras? Por exemplo, há algumas regras, eu lembro que eu mesmo, eu tomei uma notificação e paguei tudo, né? O carro do meu filho não tinha rádio, ainda não tem até hoje. E eu estava um dia, né, com o celular ouvindo rádio, era horário de rádio, e botei num ouvido o fone de ouvido. Eu podia ter muito bem colocado... Porque esse celular, o som sair alto, você tem que colocar o plug lá do fone de ouvido. E tem um negócio lá que sai o som do celular e outro do fone de ouvido. Mas eu não entendo muito bem de celular, eu sabia que saiu os fones. Botei um dos fones num dos ouvidos, ouvindo rádio, estava ouvindo a rádio. Né? E depois de um tempo eu recebi, uns 15 dias, eu recebi uma notificação que eu estava dirigindo falando ao celular. Eu falei, gente, eu sou tão careta com esse tipo de coisa, eu tenho tanta dificuldade... Porque é perigoso, eu vejo pessoas fazendo coisas absurdas. Sim. E aí eu fui multado porque eu estava falando no celular, na verdade eu estava com fone de ouvido, né? E estava errado, eu sei que é a lei. Mas é engraçado, eu não sabia disso. Né? As notificações não são por esses detalhezinhos, a maioria delas, não são por esses detalhezinhos assim? Na maioria das vezes a gente até desconhece realmente o que a lei aplica, porque a gente tem uma falha já lá no ensino. Quando a gente começa a fazer a autoescola, começa o processo de habilitação, a gente vê muito superficialmente questões relativas à multa e tal. Muitos detalhes passam despercebidos. A gente acaba tomando conhecimento de detalhes iguais a esse apenas quando acontece em caso prático. A gente escuta um amigo falando, nossa, eu tomei uma multa porque estava com fone de ouvido. E é o cotidiano. A gente acaba aprendendo a realidade no cotidiano, porque só se a gente tomar por base só o que a gente aprendeu na autoescola, a gente sai de lá muito cru. Não, é igual moto, por exemplo, né? A questão, minha carteira de moto é da década de 80 e alguma coisa. Naquela época nem capacete era exigido, olha que loucura. Não era exigido o capacete, é um absurdo, mas não era. Hoje em dia, por exemplo, o capacete ele tem que estar fechado, aquela viseira, nesse calor tem que estar fechado. Isso. Eu nunca fui mudado por isso não, mas hoje eu já estou esperto exatamente por isso. Porque você começa a ouvir na mídia, igual a gente está fazendo aqui agora, né, discutindo, né, essa questão de multa, né? Agora, Maria, me parece que essa coisa aí desse comportamento psicossocial, ela realmente permeia a sociedade, ela é ensinada de pai para filho, né? Porque a gente acaba aprendendo com o outro, né? Sim, com certeza. É uma questão de educação e de modelo, né? O pai dirigindo, o pai infringindo ou não, respeitando ou não, o filho está ali vendo, né? Como eu sempre coloco, a criança ela não ouve, ela vê. Agora, é interessante também, pastor Cássio, o seguinte, enquanto as pessoas não entenderem que a lei é para proteção e não para punição, perfeito. Elas vão continuar tentando infringir, porque elas mesmas se sentem de alguma forma invadidas ou pressionadas. O capacete que eu falei, né, Maria? O capacete, ele não é para te punir. A punição vem quando você
não se cuida. Né? É interessante, porque toda lei é para proteção. Então, quando eu estou na estrada e lá está 100 quilômetros de velocidade máxima, não é porque está te segurando, não, eu só posso. Não, é porque em caso de acidente, um carro parado, um carro para você controlar ele a 80 e 100 é uma coisa. Você controlar ele a 120, 140 ou mais é outra. Então, a lei está ali para proteção. Mas será que então não tem uma questão da nossa relação com a autoridade? A gente às vezes desconfia da autoridade, desconfia da lei. Mas em primeiro lugar, a questão pessoal. Eu me colocar em riscos de vida, de morte, e o outro que está comigo, né? Inclusive dentro do meu carro ou mesmo no outro carro. E eu vou infringindo, sem entender que aquilo ali é para me proteger. Nesse aspecto que eu estava querendo reforçar, porque me parece que é com relação com a autoridade. Desde pequena criança, ela tinha que aprender que obedecer papai faz bem para a vida dela. Com certeza né? Isso. Então, assim, se a criança começa já a desconfiar da autoridade paterna, desconfiar do professor, daqueles que são autoridade, quando chegar na vida adulta, ele vai desconfiar da autoridade de trânsito. Com certeza. Né? E aí, pronto, não vai respeitar a lei nenhuma, né? E a própria palavra de Deus coloca que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Então, é entender também que na medida que eu vou ali não respeitando e obedecendo as autoridades, na verdade eu acabo por desobedecer o próprio Deus. Isso. Toda lei, toda Constituição foi baseada nos 10 mandamentos, sempre baseado naquilo que o Senhor quer de melhor para nós. Perfeito. Doutor Jonathan, começou a sessão, sabia que ia começar a sessão consulta jurídica. Por favor, mas, dada a circunstância, isso acontece mesmo. Olha só, é a situação da Kate. Me ajuda, Priscila. Libera o microfone da Priscilinha, por favor. Vamos ouvir aqui o Luiz Fernando, essa voz maravilhosa, que está concorrendo com a Michele Marins, com a voz mais maravilhosa do rádio brasileiro. Vamos lá, Priscilinha, quem é a pessoa? Exatamente como está escrito aí, Keita. E você, para ficar mais um tempo no áudio, você vai ler a pergunta, por favor. Então tá. Meu pai vendeu uma carreta a um amigo, e ela colocou um amigo entre aspas. E ele não datou o documento a pedido dele. Esse amigo vendeu e também não datou. E aí ela continua falando. Meu pai recebeu várias multas ultrapassando os pontos permitidos na carteira. E esse amigo contratou um advogado, entrou com recurso e as multas foram pagas e já transferiu para o veículo. A dúvida é a seguinte: meu pai vai ter que passar pela reciclagem? É obrigatório? Porque o juiz já negou 2 vezes o cancelamento da pontuação. E aí, doutor Jonathan? Então, se a pontuação ainda persiste no prontuário do condutor, sim, ele vai ser processado pelo Detran. Mesmo sabendo que não foi ele? Mesmo sabendo que não foi ele. Porque nesses casos, o que acontece, pastor? O Código de Trânsito brasileiro nos dá um instituto para nos precaver dessas situações de venda de veículo. Você tem até 30 dias para comunicar a venda do seu veículo no Detran. Comunicando essa venda... Peraí. Mesmo que eu não tenha datado... Eu posso comunicar de outra forma? Não, esse é um erro, então, que ele cometeu. Porque ele não datou. Ele deveria ter datado por confiança. Já teve uma quebra. Inclusive abrindo mão de direitos. Que não é só questão de deveres, mas de direitos mas aí também. O comprador falou assim, não, mas espera, se você colocar, eu tenho que vender rápido. Sempre tem essa conversa, né? Ele se escusou da multa de transferir o veículo depois de 30 dias, né? Quem comprou. E transferiu a responsabilidade de todas as multas para quem vendeu. Porque se ele tivesse datado o documento, tivesse ido no Detran e apresentado esse comunicado de venda, qualquer tipo de pontuação a partir daquele momento incidiria no prontuário de quem comprou, não no Deixa eu fazer uma pergunta prática em cima dessa questão. Por exemplo, eu tenho minha moto, eu vendi para a Priscila. Eu tenho que datar, né, eu vendi no dia, hoje é dia 5, né? 4? Isso. 5 de outubro de 2015. Datar, reconhecer firma. Reconhecer firma. Aí o que acontece? Essa via fica com a Priscila. Eu tenho que xerocar para segurança, é isso? Cópia autenticada, 2, uma você vai deixar no Detran e outra você vai guardar por segurança. Porque normalmente não se faz isso, engraçado. Não. Por quê? Porque você está falando, para eu me resguardar... Proteção. Eu teria que fazer, porque eu estou pensando... Na realidade, eu não lembro de ter feito isso. Quer dizer, como é que eu vou provar que eu datei? E a gente pensa só num âmbito administrativo, que é a multa pecuniária e a pontuação, mas existe também outras situações. Criminal, na esfera civil, criminal. Vai que a Priscila atropela alguém com a moto. Mas é difícil, porque para ela Velotrol tá melhor do que a moto. Mas ela não presta socorro
Sim. Pegam a placa, a placa tá... O veículo tá no meu nome. Gente, isso é grave, né? Olha, e nesse caso também, você vê que ela colocou amiga entre aspas. Já começa a mexer, inclusive, com uma as amizade, relações, né? com os relacionamentos. Mas não, na verdade, um amigo não fez nada de errado, não. Né? Como assim? Não entendi. O amigo não fez nada de errado, é porque não tem, quem vendeu, não fez o trâmite legal que tinha. Não, acho que o amigo errou também, Maria. Olha foi só. Que ele fez? Olha só. O amigo vendeu e também não datou. Ele revendeu. Ele revendeu e também não datou. Tá, então, assim, foi um erro atrás de outro. E numa relação jurídica, ele não figuraria E nem apareceria, Nem né? apareceria. Apesar de ter sido ele que cometeu as infrações. Que loucura isso, né? É algo muito grave que a gente não se atenta a isso, mas a gente, nessa nossa experiência profissional, a gente vê uma situação muito comum que é essa. A pessoa acha que vender um veículo é como se fosse vender um videogame. Você anuncia na internet, o cara vai lá, te passa o dinheiro, você passa o bem para ela e pronto. Não tem... É muito mais sério, é muito mais grave. Perfeito. Mas parece aí que aí é um erro, né, Maria, de excesso de credulidade, né? Porque às vezes a gente acredita muito no outro, né? É a credibilidade que se dá, mas sem contar com... Como dizem, né? O combinado não sai caro, né? Tudo escrito, certinho, combinado, acordado, né? E cumprido ali dentro de uma lei já pré-estabelecida nos protege, né? Nos ajuda depois. Uhum. Tem um ouvinte aqui que, por acaso, é o seu xará, só que tem um S a mais. Você é Jonathan e ele é Jonatas. Diz assim, minha carteira de motorista venceu. Eu corro o risco de perdê-la? Quantos dias eu tenho de prazo para resolver essa questão? Não, foi até vinculado nas redes sociais e no WhatsApp, essas redes sociais todas, que o condutor, a partir do momento que ele tivesse a carteira vencida, ele teria 30 dias para poder renovar essa carteira. Isso. Esse boato já foi desmentido pelo Detran, não existe nada disso, não existe nada na legislação, nenhuma mudança. Que exija 30 dias. Só que ele não pode dirigir se a carteira vencida. Ele tem 30 dias após a data do vencimento para continuar dirigindo, que seria o prazo que o Detran dá para ele se regularizar a sua situação. Depois desse período, se for talvez tenha sido essa associação, né? Porque como ele teria 30 dias para dirigir, tendo o prazo vencido, as pessoas começam a falar que ele teria 30 dias para renovar. Não, se não renovou, ele pode ficar 1 ano sem renovar, mas ele não pode dirigir. Não pode dirigir, pode ficar 20 anos sem renovar, que quando ele for renovar, Perfeito. ele vai atualizar os dados e os exames e vai poder, se tiver apto, voltar a dirigir normalmente. Olha que interessante a situação aqui é Júlia César ou Júlio César? Júlio César. Por que você puxou a perninha aqui no final do O, Priscila? Eu nunca vi Júlia assim. Eu tenho que perguntar. Júlio. Porque ela escreve rápido, ela puxa a perninha no final do O. Nunca vi isso. Mas vamos lá, a questão do Júlio César, que é interessante. Diz assim, chegou uma multa de estacionamento no Rio de Janeiro. Eu resolvi pagar, mesmo que eu nunca estive no Rio. Paguei R$50, visto que a burocracia para tirar a multa ia me dar mais dor de cabeça. Como é que a gente faz? Por exemplo, fui multado, nunca estive no Rio de Janeiro e aí tomei uma multa. Como é que a gente faz numa situação dessa? Pois é, o que tem acontecido muito, e ele tem que ficar atento a essa questão, é se não vão surgir mais multas. Porque se não surgirem mais multas, realmente foi um equívoco, às vezes na hora do policial assinalar lá a placa, assinalou um número, uma letra diferente, e acabou caindo a multa para o veículo dele. Mas então, é muito comum... Se aparecer outra, é fazer clone, hein? Pois é isso mesmo, clonagem. É muito comum. A pessoa daqui tá tomando um tanto de multa lá em São Paulo, nunca foi em São Paulo. E aí, o que tem que fazer? Aí é procurar as autoridades de trânsito, fazer um boletim de ocorrência, as autoridades de trânsito vão averiguar essa situação, e dependendo se for constatada, aí caberia um recurso para tentar a anulação dessas multas. Agora, por que o negócio é tão difícil quando você vai recorrer? Eu tenho uma pessoa muito, muito conhecida que tomou uma multa e à frente de uma farmácia num bairro que ela nunca foi aqui em Belo Horizonte. Não tinha prova, não tinha foto, não tinha nada. Né? E foi aquela luta, eu tentei ajudar a resolver, mas aí tinha sido alguém da BH Trans que tinha multado. Fui até no posto do UAI para tentar resolver, mas a burocracia era tão grande. Entrei com recurso, foi indeferido. Quer dizer, o ônus, isso que é interessante, o ônus da prova, que pelo que eu já sempre ouvi, não sou da área jurídica, não sou da área do direito, mas pelo que eu sempre ouvi, o ônus da prova é de quem acusa.
E, infelizmente, nesse caso, não. Quer dizer, eles estavam acusando essa pessoa de ter estacionado na frente da farmácia, de um bairro que a pessoa argumentava que nunca tinha ido no horário do trabalho dela, que inclusive é o horário da multa, de um oficial da BH Trans. Inclusive, BH Trans nem poderia. Desculpa, era guarda municipal. Me perdoem, BH Trans. Não foi BH Trans, foi guarda municipal que tinha feito. Né? E aí, o ônus da prova não é de quem acusa? Nesses casos, a administração pública, o agente, quando ele está multando, ele está fazendo as vezes do Estado. Sim. A administração pública, ela tem o que a gente chama na área jurídica de fé pública. Então, se você colocar a palavra do cidadão comum e a palavra de um policial, a palavra do policial tem fé pública. Então, o que ele diz considera-se verdade até que se prove o contrário. Então, se inverte o ônus da prova. Olha que loucura isso. É a pessoa que tem que provar. Isso é lamentável. Agora, a solicitação, a orientação é nunca desistir, né? Não abrir mão dos direitos, mesmo que dê trabalho, porque senão também acaba que essa situação, elas continuam, né? Elas perpetuam aí, pessoas sendo injustamente também multadas, né? Porque vira uma indústria, né, gente? É uma indústria. Você vê se aí eu estou aqui emitindo minha opinião, eu tenho o direito de fazê-lo. Eu sinto, às vezes, um prazer mórbido de alguns agentes ao multar. Às vezes o trânsito está parado, às vezes precisa de uma ação do agente de trânsito, e ao invés de estar resolvendo o problema do trânsito, ele está lá procurando pelo em ovo para multar. Pelo amor de Deus, como se o dinheiro fosse para o bolso dele, e a gente sabe que não vai. Mas a gente está vendo aí, manifestando uma opinião minha também, que o Estado, ele tá na quebradeira danada, né? A gente precisa arrecadar. Qual que é a melhor forma de arrecadar? Se o cara não pagar até o final do ano, ele não vai poder pegar o documento. Não vai pro bolso dele, mas vai pro... Pode criar uma CPMF de trânsito. O que você quer? Se bem que já tem até isso, né? Agora, pastor, é o seguinte, procura-se cabelo em ovo, como o senhor disse, mas só que acaba achando também. E se achou... é porque alguém também estava fazendo alguma coisa que não era para fazer, né? Mas aí que entra aquela questão, né, Maria? E eu quero que a gente discute isso um pouquinho depois do intervalo. Dessa nossa cultura da fiscalização no Brasil, de que o fiscal ele tem um poder de ver pelo em ovo. Se ele quiser, ele acha erro. Se ele quiser, ele vai pegar qualquer carro sai da fábrica, ele vai conseguir achar um erro. Depende muito da índole da intenção dele. Então eu quero que a gente discuta um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente está discutindo a multa, mas discutir também o aplicador da multa, discutir a cultura brasileira da multa. Né? Porque no nosso país tem o seguinte, tem lei que pega, lei que não pega. Mas também tem aquela coisa, se multar, a coisa começa a funcionar, porque tem que doer no bolso. Eu quero discutir isso um pouquinho, isso depois do intervalo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Rádio Super Debate. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate. O debate hoje está quente aqui, o estúdio está ficando até quente. Pedi para baixar o ar-condicionado, né? Porque os debatedores estão aqui. E quente também vai ser em novembro, gente. Nós vamos ter aqui um congresso muito legal na Igreja Batista Central, chamado Todos os Povos Te Louvem. Essa reunião vai ser uma reunião muito, muito boa. Nós teremos músicos, cantores e cantoras cristãos evangélicos que vão ministrar e vai ser muito bom. Inclusive, o Movimento Povos e Línguas está também participando da organização e o Movimento Povos e Línguas vai dar por semana um par de ingressos para participação num congresso. O congresso vai ser dia 13, 14 e 15 de novembro, lá na Igreja Batista Central. Vai ter, olha, o Juliano Som vai estar lá, a Nívia Soares, a Laura Solgueres, a Ana Nóbrega, o Marcos Almeida. Eles estão sondando ver se o Cássio Miranda vai cantar lá também, mas a agenda do Cássio está meio cheia. A presidente da misericórdia. O Cássio vai estar apenas como o participante lá sentado, né? Porque nós temos que conseguir um ingresso para ir lá participar, porque vai ser muito bom. Essa turma toda aí são cantores evangélicos, muito envolvidos com missões. Vai ser precioso. O Movimento Povos e Línguas está por trás desse projeto aí, coordenando, né, esse congresso. Todos os povos te louvem. E você pode ir. Se você não ganhar o ingresso aqui, não tem problema. Você vai lá, é baratinho, né, vale para os 3 dias. Mas se você quiser tentar ganhar o ingresso aqui, é bem simples. Nós temos aqui uma pergunta por semana. Semana passada a gente perguntou a questão do livro de Atos, quais os capítulos da primeira viagem missionária do livro de Atos. E hoje é uma pergunta que já não está mais ligada à Bíblia, mas está ligada à religião.
E a pergunta é, eu tenho certeza que essa você sabe, essa você vai acertar. A pergunta é o seguinte: em qual país a vaca é reverenciada e considerada um animal sagrado? Essa aí é bem fácil, tenho certeza que você sabe. Qual é o país em que a vaca é reverenciada e considerada um animal sagrado? Se você souber, você vai entrar lá no site, na fanpage do Povos e Línguas, é Povos e Línguas lá no Facebook, e lá vai ter o link para promoções, e lá você vai responder qual é o país em que a vaca é considerada um animal sagrado. Vou dar uma dica: semana passada teve uma cantora aqui que cantou uma música na língua desse país. A Priscilinha tá aqui fazendo assim. Eu peguei a cantora de surpresa e ela sabia cantar a música. Ela cantou a música do R.R. Soares, Estou Seguindo a Jesus Cristo na língua desse país. Foi chique no último. Então, se você quer ganhar o par de ingressos, entre lá na fanpage do Povos e Línguas. Você vai fazer o que fez. Deixa eu achar aqui o nome da nossa. Priscilinha, esse celular é uma benção, ele é bonito demais da cor, mas quando você vira a tela, ele vira junto. Agora eu já achei aqui, ó. Essa aqui é rotação automática, chique, estranho. Eu tô apanhando o celular novo que eu ganhei. Brinquedinho novo. Ele tem até lanterna esse celular, que chique, meu. Eu só não aprendi ainda a telefonar, né? Mas o resto é coisa. A ganhadora de semana passada foi a Carolina Desirê, né? A Carolina Desirê acertou a questão do apóstolo Paulo. E dessa semana, quem será, né? Sexta-feira a gente vai dizer quem ganhou o par de ingressos para a conferência Todos os Povos Te Louvam, que vai ser dia 13, 14 e 15 de novembro na Igreja Batista Central, aqui em Belo Horizonte. Voltando para a nossa discussão, que a discussão aqui no intervalo continuou, né? Essa questão das multas. Falamos daquela pessoa que foi multada no Rio de Janeiro, nunca foi no Rio de Janeiro. O que devemos fazer? E aí eu perguntei para os nossos debatedores, né? Essa questão da multa não está muito na nossa cultura também. Nós temos uma cultura de multa, tem que punir para dar certo. O que vocês acham, debatedores? É interessante que quando eu fui renovar minha carteira uns 2 anos atrás, quase que eu perco, porque tinha muitas questões a respeito de multa. Se você fizer isso, quanto que vai pagar de multa? E eu não sabia. Porque, na verdade... Uma prova que você tem que fazer, é isso? Eu tive que fazer a prova, né? Quando vai renovar. Você nunca renovou? Você não renovou ainda, não? Não, por causa da idade, eu nem preciso mais. Eu só faço exame de vista. A minha, exatamente pelo tempo que ela tinha que passar por essa prova. Só pra explicar, viu, ouvintes, eu fiz a minha, quando eu morava em São Paulo, eu fiz, já tinha aquele negócio de computador, que a gente fazia o teste no computador e tudo, não sei se mudou, né, mas na minha época eu fiz isso faz alguns anos. Mas aí, quase que eu perco o ponto na prova exatamente por isso, porque tinha muitas questões a respeito de multa. Essa infração é gravíssima, não tem um negócio desse? E a minha ideia não era exatamente quebrar regras e infringir lei para, né, então eu não sabia o valor da multa, não me interessa o valor da multa. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que fazem isso. Peraí, eu vou parar aqui, que a multa é mais barata. Olha só. Né? Que índole. É uma questão social mesmo, né? É lamentável. Agora, vocês viram no Facebook uma postagem de um vídeo de um cidadão que parou na vaga de pessoa com deficiência e adesivaram o carro dele todo? Eu achei interessante aquilo, porque tem gente que não tá nem aí. Agora tem um detalhe aí, viu, pastor? Tem pessoas, a deficiência não é só cadeirante, não. Né? A deficiência, ela inclui outras questões que às vezes... Por exemplo? Eu tive uma amiga, ela estava em tratamento de câncer. Sim. E ela tinha o direito, né? Só que aparentemente não se via problema nenhum com ela. Mas ela tinha a carteirinha, né? Que dava o direito a ela parar ali. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá. Mas se o rapaz fosse deficiente naquele vídeo lá... não sei qual que seria a deficiência dele, ele estava muito ágil e muito bravinho para ser deficiente. Mas é porque a deficiência às vezes não é aparente, física, né? Assim, né? Tem também a questão agora atual das vagas de idosos também, até na rua, em shopping, você encontra vagas também de idosos. E também em cima dessa campanha aí desse vídeo, eu vi também uma campanha que eles estão fazendo, eles estão pegando... cadeiras de rodas e parando na vaga de carro comum. Na vaga de carro comum para pessoa, pro cidadão comum sentir o que uma pessoa portadora de deficiência sente quando chega numa vaga reservada a ela e não tem esse direito. Né?
Aqui tem a mensagem. Quem mandou essa mensagem? Me ajuda aqui, Priscila. Você não disse quem foi que mandou a mensagem. Libera o microfone da Priscila. Fazer a Priscila falar a beça. Agora, outra coisa também que o doutor aqui pode esclarecer. Quem tem alguma deficiência e também não tem a carteirinha pode ser multado também, mesmo Como estando... assim? Sim, porque são veículos credenciados. Eles têm... Tem que ter aquele adesivo. Tem que ter. Tem que passar por um credenciamento, por uma... Pode continuar falando, doutor? Tem que passar por uma situação Isso. no Detran, eles fazem os exames lá e constatam que... Eu até brinquei que a minha sogra, ela mora no interior de São Paulo, e se Deus quiser ela vem ficar, talvez morar com a gente aqui, né, que ela tá sozinha, mas no interior de São Paulo ela dirigia, né, parou agora por causa da própria idade. Mas lá no interior de São Paulo, você vai na prefeitura municipal e tudo, e tem uma placa de o que, uns 20 centímetros por 20, grande, que você põe na frente do carro, né. Eu falei, será que Belo Horizonte tem isso que eu vou andar com a minha sogra pra cima e pra baixo? E por falar nessa, é uma curiosidade minha, tem idade para se tirar a carteira e para parar de... Porque às vezes a gente vê idoso, né, 90 anos, sem... Às vezes é um risco também, né? O reflexo está comprometido? Como é que é isso? Idade específica não tem nenhuma, não. Mas enquanto a pessoa tiver... O Detran fizer exames no Detran, o Detran considerar que ela está apta a dirigir... Tem só a mínima, a máxima não tem. Isso. A única diferenciação que é feita, dependendo da situação da idade da pessoa, é o tempo para renovar a carteira. Porque normalmente são 5 anos. O período diminui dependendo da idade da pessoa para ter um exame mais periódico. Por isso que a Maria estava perguntando se eu não renovei. Mas, Maria, outro dia eu fiquei tão feliz. Eu encontrei com uma pessoa, né? Um das nossas ouvintes, né? E ela falou assim: o senhor que é o pastor Cássio? Eu falei, sou eu. Nossa, eu pensei, a sua voz é de um jovem. Eu falei, gente, a pessoa deu decepção quando encontra comigo. Pensa que eu sou jovem. Jovem, todos nós meus somos cabelos em brancos idade. me entregam minha idade. Mas a pessoa está dizendo que eu tenho um espírito jovem, isso basta. Ô Priscila, você não fica entregando papel, não. A Priscila está me entregando papel, tá achando que ela não vai ler. Giovanni, o microfone da Priscila está liberado? Giovanni, fala aí, Priscila, vamos ver. Olá. Está liberado, então você vai ler, Priscila. Então, tem que trabalhar também. Olha, a Amélia do bairro Havaí, ela é da Lagoinha, falou assim: boa tarde, amo o Super Debate. Os temas são sempre bons e os debatedores são uma bênção. Tenho 65 anos. Será que sou velha demais para habilitar? Bom, hein? O que você acha, Maria? Que foi. Claro que não. Não é velha demais para habilitar, não. Né? Não tem uma idade... Se ela está bem, né? E talvez se ela nunca tentou dirigir, vai ser até mais fácil ela aprender a dirigir, né? Porque ela não vai chegar com aqueles cacoetes, aquelas manias, e sem pressão, né? Ela não tem. Hoje ela está livre, né? Eu não tenho que, ela quer. Então vai ser bem mais interessante para ela. O que você acha, Jonathan? Eu acho que ela está certíssima, tem que correr atrás do sonho. Se o sonho dela é se habilitar, ela tem que tentar mesmo. Não é a idade que vai atrapalhá-la, não. Se ela tem essa vontade mesmo. Perfeito. Tem mais um ouvinte aqui que mandou sua pergunta pelo Aqui é o WhatsApp, né, Priscila? Pelo WhatsApp. Diz o seguinte, o nosso ouvinte. Uma situação difícil, viu? Vamos lá. Fui enganado por um cidadão dono de uma agência. Olha que loucura. Então, a gente não foi mais aquela coisa pessoal, coisa de agência. Quer dizer, a agência tem CNPJ, tem um compromisso até social aí, que é responsabilidade. O cidadão simulou que quitou meu financiamento de carro. Isso é muito comum. Você vai na agência, um carro financiado, fala assim: eu quero trocar de carro. A gente quita o teu carro e te dá outro. Isso é muito comum. Mas o que aconteceu? Logo depois, a financeira começou a me cobrar os boletos em atraso. Olha, fui para a justiça, mas nunca mais vi o carro. Um ano depois, recebi 2 multas de alguém em alta velocidade com alto teor alcoólico. Não, meu Deus. E a pessoa não tinha carteira, sem porte obrigatório, e não apresentou identificação pessoal. Eu não sei nem com quem está o carro. O que eu faço? Pois é, nesse caso dele aí, por ser um caso bem complexo, eu aconselho ele a procurar a ajuda de uma pessoa especializada. Um advogado? Isso. Para ver porque o caso... envolve uma empresa, né? Ele vai ter que ter provas, inclusive, que ele deixou o carro nessa empresa, né? Justamente. Esse outro processo dele talvez consiga se tirar desse outro processo as provas necessárias para configurar que esse carro não estava mais com ele, mas isso é um caso bem específico que tinha que ser analisado. Eu tive uma amiga algum tempo atrás que teve esse problema e a agência fechou. Inclusive ela Ai, meu Deus. Não tinha como fazer nada, não conseguiu achar. A agência faliu, fechou. Gente, que
lamentável. Maria, eu vejo que às vezes as situações do cotidiano, certas situações de pressão, nos impulsionam a transgredirmos as normas. Não estou minimizando a transgressão, mas estou tentando explicar que existem alguns justificativos. Olha o caso desse nosso ou dessa nossa ouvinte. Ele não disse ou ela não disse, se é ele ou ela aqui. Levei meu pai ao hospital e no dia eu parei o carro em frente ao hospital. E fui comprar o cartãozinho do rotativo. Aqui em Belo Horizonte chama-se faixa azul. Nesse meio tempo, ganhei uma multa. E não fiquei sabendo. Engraçado, se o carro estava parado, tinha que ter uma notificação de papel lá, né? Bom, não fiquei sabendo. Só depois chegou na minha casa a multa. Nesse caso eu posso recorrer, já que não tenho nada para comprovar, sendo que nem o hospital quis me dar o comprovante da hora em que meu pai entrou no hospital? Pastor, olha, enquanto comportamento é o seguinte, nós temos uma situação que se explica, mas não se justifica. Toda vez que só uma paradinha, a gente fala, né? Toda vez que se quebra a regra, nós temos que entender que vai ter uma consequência. Por mais que existe um caso, né, uma história aí por trás, mas infelizmente ele tem a consequência. O que ele pode é recorrer, explicar, né, doutor? Isso. Mas o ato em si, ele infringiu, ponto. Né? Foi o meu caso que eu falei. Eu estava com fone de ouvido. Eu não sabia. Tomei uma multa por ignorância. Paciência. Eu não devia ignorar aquilo. Tomei a multa e paguei. Né? Triste, mas paguei. Hoje eu não uso mais fone de ouvido. Mas então a gente não pode também dizer isso, né? Inclusive eu perguntei, né? E vou voltar a perguntar, o doutor pode contar para nós aqui. Policiais, autoridade, que às vezes a gente vê infringindo, entre aspas, né? Lei e justifica porque está em trabalho e está atrás de um bandido, por exemplo, mas entra na contramão, entra em cima da calçada. Você está falando, né? com o carro público? Com o carro público, né? Tá. Porque eu já ouvi até de autoridade com carro privado, falando depois que está fazendo aquilo, porque está no aí eu até perguntei para ele pode contar para nós. E a outra questão são, às vezes, profissionais de saúde, médico, que também, né? Que tem alguns que colocam o giroscópio, né? Sério, tem mesmo. Você coloca no cinzeiro. Você não sabia disso não? No isqueiro? Você tem um dispositivo que você compra, você coloca no isqueiro, e o giroscópio é aquele negocinho, aquela luzinha, né? E você coloca na parte superior do carro. Eu já vi profissionais de saúde fazendo isso andando pela pista do MOVE, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, indo no segundo, ou melhor, aparentemente indo atender uma emergência. Pode falar um pouquinho, doutor? Claro. Com relação às autoridades públicas imbuídas no serviço público, né? Elas têm, pelo Código de Trânsito, essa possibilidade. Elas têm preferência de circulação e estacionamento. Mas desde que elas estejam sinalizadas, com o giroscópio ligado, sinalizando a emergência. E com relação aos profissionais de saúde, não existe legislação nenhuma que dê qualquer amparo a essa situação deles poderem transgredir as regras, por mais que seja para ajudar outra pessoa numa situação de emergência. Tanto é que a gente vê muita situação da seguinte maneira: doutor, eu tomei uma multa aqui porque eu fui levar minha mãe no médico. Ela estava sofrendo um infarto. Isso. Liguei o pisca-alerta. Fui levar ela no hospital. Infelizmente. Mas nesse caso não tem mesmo uma possibilidade de recurso? Não. É uma argumentação que pode ser usada, mas. Mas e no caso, por exemplo, eu tô parado no semáforo, doutor. E eu ouço aquele barulho atrás de ambulância ou de corpo de bombeiro desesperado atrás de mim. E aí o povo começa a buzinar e eu sou o primeiro lá no semáforo. Né? Aí o que eu faço? Seguro a fila ou ultrapassa o semáforo arriscando tomar uma fotografada lá do radar? Então, nesse caso, você ultrapassa o semáforo, porque esses semáforos que tem radares, isso, eles, depois do radar, eles têm uma outra câmera que filma no sentido inverso. Porque o que acontece? Quando é um caso de emergência, as imagens vão ser revistas pela autoridade de trânsito, e eles vão identificar que... Então, vindo a notificação, tem que entrar com recurso, porque virar a notificação. Isso. Não, mas eles nem chegam a enviar uma notificação. Não. Isso aconteceu comigo nessa início de ano, que teve aquelas manifestações lá no centro. Eu tava ali perto da Praça 7, no semáforo lá, e a polícia mandou. O policial
não tinha ninguém vindo atrás, mas o policial mandou sair. Deu sinal para sair. Aí eu vou passar, né? Uhum. Mas não chegou notificação. Não chegou nada, isso já tem mais. Mas se chegar, você tem como... É passível de recurso, sim. Perfeito. Essa emergência também cabe para quando, em caso de assalto, assim, você está prevendo, né? Assim, tá vendo que alguém vai e você arranca, passa. Sim, a instrução deles também. Mas como é que é isso? Olha só. Dizem que à noite todos os gatos são pardos. Já ouviu essa história? Eu tô cheio de provérbio antigo aqui. Pelo em ovo, à noite todos os gatos são pardos. Mas em alguns lugares aqui em Belo Horizonte, a gente tá aqui, o programa ao vivo, que a gente tá quente. A única que não vale aqui é aquela, como é que é? Regras foram feitas para quebrar. Tá? Não, isso não. Isso é antiética. Mas a gente tá aqui no programa ao vivo, então, infelizmente, eu fiquei muito abalado com o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Um casal, né, estava completando bodas de ouro, seguindo um aplicativo de smartphone que indica, eles digitaram a rua de uma pizzaria, uma avenida de uma pizzaria no Rio de Janeiro, em Niterói, e o aplicativo entendeu o nome, mas colocou-os numa rua, não na avenida. Só que a rua era dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Comunidade. Mas falaram lá favela, estou reproduzindo, não estou procurando ser politicamente correto, estou dizendo o que foi dito lá na reportagem. E entraram e havia traficantes naquela rua e metralharam o carro dos indivíduos. Né? E a moça morreu, a senhora morreu. Bom, há certos locais nas grandes cidades e nas pequenas também que são como é que eu posso dizer? De perigo iminente. Sobretudo a partir de determinada hora. Alguns orientam, não pare. Mas se não parar no semáforo, por exemplo, e for multado, mas era 3 da manhã, como é a sua experiência como advogado em termos de recurso? Esse tipo de recurso o Detran aceita ou não? A Jari que chama, né? Isso. A junta, né? Entra todo na questão do probatório também. Como que você vai provar que você estava em iminente perigo, que você precisou arrancar Mas exatamente, porque a prova que eu teria 3 da manhã numa região que é perigosa. Isso cola. Cabe da autoridade a sensibilidade, a análise antes de instalar esses radares para ver se é uma região que tem um alto índice de assalto. Cabe a sensibilidade dele. A partir do momento que eles instalam o radar, infelizmente a gente fica à mercê dele. Agora, tem lugares que o semáforo é desligado. Ele fica piscando. Depois de meia-noite, não sei. Olha, em algumas... a última... eu até andei pesquisando isso uns dias atrás, eu não achei nada de concreto, mas eu vi uma reportagem dizendo que a partir de meia-noite até às 5 da manhã, os radares aqui em Belo Horizonte não aplicam multas. E eu realmente não vi nenhuma. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Agora pronto, agora ele já falou. Mas então. Mas eu penso, por exemplo, eu tenho filhas que dirigem. Alguns lugares eu falo, filha, reduza, mas, por exemplo, você chegar uma moça parada num ponto que é conhecido por sequestro relâmpago e tudo. Uai, o que você pode fazer? Infelizmente, eu vou entrar na filosofia. É a tese do mal menor. Com certeza. Porque você pode ser... A minha filha mais nova foi assaltada. Né? Então, é lamentável, mas aí o que você colocou é de se pensar, né? Quer dizer, precisa do bom senso da autoridade que está julgando o recurso. Nem sempre ela vai ter, né? Às vezes ela não trabalha no bom senso, ela trabalha no rigor da lei, né? Isso, com certeza. Aí também cabe na esfera judicial também, se a pessoa se sentir lesada quanto a isso, entrar na esfera judicial. Aí a parte probatória, ela é mais dinâmica, ela é mais ampla. Aí tem que contratar um advogado, né? Porque também tem isso. A gente, como é que chama aquele princípio que a gente pode se defender? Tem um nome, não tem? Que a gente pode... Autotutela. Autotutela. Você pode se defender, mas é melhor chamar um profissional porque ele entende o caminho, né? Com certeza. Em certos tipos de ação, dependendo do valor da causa, a pessoa mesmo pode ingressar em juízo sem acompanhamento de um advogado. Mas uma defesa técnica é sempre muito mais interessante, né? Existem pequenas causas, assim, tribunais mais rápidos para essas... Para trânsito? Sim. Tem um juizado especial aqui da Fazenda Pública que julga todas as situações referentes ao Estado. E são, por ser o juizado especial, a tramitação dele é bem mais célere do que na justiça comum. Olha, eu quero dizer que já mandaram mensagens aqui, a Lorena desejando paz, dizendo que está ligada aqui no Super Debate, a Aninha Ribeiro deseja, né, paz do Senhor a todos, e diz, olha, como fica uma pessoa receber uma multa de um carro que está em inventário, quer dizer, o dono falecido.
Olha que loucura essa situação, hein? Pois é. Mas pra quem vai a multa se o cara morreu? Não tem. Porque é a mesma coisa da questão da pessoa que é inabilitada e tem um veículo em seu nome. Não incide pontuação se ela não indicar infrator, mas vai incidir a multa pecuniária. Entendi. Só não ganha os pontos, mas tem que pagar. Tem que pagar. O fato de não ter carteira não quer dizer. Justamente. O nome dela, o CPF, tá lá. O Pedro Girandi diz... Não, mas peraí, mas nesse caso que a pessoa está falecida, quem vai pagar? Pois é, a família, não é? Entra no monte lá. Isso, porque dá inventário. Isso. O Pedro diz assim, olha, já acionei o recurso, não deram muita importância e tive que pagar a multa. Fiquei sem a quem me recorrer. Qual o último órgão? Qual que é a última instância? O Pedro é daqui de Belo Horizonte e da Lagoinha. Administrativamente existem 3 recursos. É o recurso da notificação, o recurso da autuação, da notificação da penalidade, e tem um recurso também para o CETRAN, que seria a última instância administrativa. Mesmo assim, se você se sentir ainda lesado, tenha ingressar na justiça para requerer seus direitos judicialmente. Perfeito. Agora, pastor, iniciando a nossa conversa, né, para nós que somos cristãos, é importante entender, o recurso cabe numa questão de injustiça. Uhum. Se a pessoa escolheu, né, infringir, que ela também assuma as consequências. Porque senão Porque senão ela vai criar uma outra situação, inclusive de mentira. Isso. Né, e justificar o injustificável. Não, errou. Qual o seu caso? Foi sem querer, foi sem intenção, errou, pagou. Mandar um recurso eu não sabia. Não sabia que não podia estar com fone de ouvido. Hoje eu já sei. Não funciona, né? Tem que ter esse cuidado. Na visão jurídica, existem também algumas regras que a autoridade de trânsito tem que cumprir para autuar o cidadão. Se eles também não cumprirem essas regras, também é passível de recurso. Por mais que você esteja errado, você foi... induzido ao erro. Não induzido ao erro, mas existem alguns aspectos que o órgão de trânsito tem que respeitar para aplicar a multa. Por exemplo? Por exemplo, ele tem até 30 dias para expedir a notificação da autuação. Se dentro de 30 dias ele não expedir, é passível de recurso e muito provavelmente você vai ganhar. Então você não está dizendo que você não transgrediu, você está dizendo que o órgão não mandou dentro do prazo, é diferente. Não, por mais que eu tivesse transgredido a regra, o órgão não... Sim, tinha o dever dele, entendi. A Elaine Cristina, de Poços de Caldas, diz o seguinte, olha, esse negócio de multa tá um absurdo, aqui em Poços de Caldas tá um abuso. A prefeitura, e ela diz qual que é o partido, são 2 letrinhas, a primeira é P e a segunda não vou dizer qual que é. Colocou os guardas municipais para multarem os carros e até carro que está parado na própria garagem está sendo multado. Gente, que é? Mas eu já fui multada. Está parada na frente da garagem da minha casa. Mas era na calçada? Não era na calçada, mas... Boa, Maria. E aí, doutor? Mas e tava a garagem era dela. E é errado. A regra porque estava rebaixada ali, rebaixado. Como é que ele vai saber que o carro é seu, né? A regra diz que não pode parar na frente da garagem, independente se é da sua ou se é de outra pessoa. A regra é clara. Querido doutor João, obrigado, viu, querido? Obrigado, senhor pastor. Foi muito, muito esclarecedor. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre isso. Pastor, Maria, diga. Eu só quero lembrar as mulheres, né? Nós estamos aí no Outubro Rosa. Isso. E, por favor, mulheres, se cuidem, né? O autoexame. Amanhã eu vou estar ministrando uma palestra numa empresa a respeito disso. É muito importante. Né, câncer tem cura, graças a Deus. E desde que seja constatado o mais rápido possível. Então, as nossas mulheres, irmãs em Cristo, se cuidem. E olha, eu ouvi dizer que mamografia não dói como o pessoal está falando, então faça mamografia. Tá, vai? Me disseram. Tá bom. Maria, obrigado, doutor Jonathan. Obrigado, ouvinte, obrigado você que mandou aqui a sua questão, a Silvana mandou sua questão, um colega mandou sobre a moto, mas não deu tempo. Grande Luiz, você que vai assumir agora o comando, não. Você vai chamar o Viva à Tarde nesse momento, porque o tempo termina e eu estou sem saber para quem eu passo agora o bastão da minha corrida. É pro senhor? Michele. A Michele. Se a Michele deve estar almoçando. Eu estou almoçando, tá então vendo você aí. vai fazer aquela transição como sempre a gente faz. Você vai terminar o Super Debate e começar... Até a Michelle chegar ao Viva à Tarde. Um grande abraço, ouvintes, abraço, Luiz, abraço, debatedores. Até amanhã. Amanhã vamos falar sobre ética, muito legal, sobre a questão de comportamento na internet com as nossas queridas debatedoras, a Janaína Depiné e a Elisandra Amâncio. Até amanhã com o Super Debate.